E o mercado de beleza no Brasil registrou um desempenho impressionante no primeiro trimestre desse ano. O país superou a média mundial em vendas de produtos de beleza. Para a gente entender o que está por trás desse boom de vendas, a gente conversa agora com Ana Secato, diretora comercial e analista de beleza da Circana. Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no Money. Bom dia, obrigada, Vitor, obrigada pelo espaço. Era muito relevante esse levantamento, que registra um crescimento de 10% no mercado de beleza premium aqui no Brasil no primeiro trimestre. Eu queria entender qual é essa média global e o que explica num cenário que a gente tem, é verdade, o desemprego nas mínimas históricas, a gente tem um nível de crescimento acima mesmo das previsões anteriores do mercado, mas a gente tem um nível de endividamento muito elevado, um comprometimento de renda muito significativo. O que explica essa premência e um crescimento significativo do mercado que, teoricamente, ele não seria aquele mais imediato, né? Aquele talvez mais necessário? Bem, eu acho que primeiro a gente precisa ter um contexto de onde está inserido o mercado de beleza brasileiro globalmente, né? Então, quando a gente olha para o crescimento global, a gente ficou em torno de um crescimento de 7%. O Brasil, como você bem colocou, né, pelos dados da Circana, conseguiu crescer 10%. Quando a gente olha para a América Latina, o Brasil é um país muito relevante. A gente representa ali quase 25% das vendas da nossa região. Só que a América Latina como um todo representa em torno de 6% dessas vendas globais. Então, isso já mostra o mercado potencial que a gente tem dentro da América Latina, e é isso que esses grandes conglomerados de beleza estão vendo, né? Uma oportunidade dentro da nossa região para poder crescer. O Brasil, especificamente, ele se destaca muito em relação aos outros países potenciais pela relação que o consumidor tem com essa categoria. Então, a gente tem um mercado nacional massivo, muito bem estruturado, né, que é um gigante a nível global, que realmente preparou o nosso consumidor para a entrada dessas outras marcas. Então, é um consumidor que é apaixonado pela categoria, e quando eu falo categoria de beleza, eu estou mencionando maquiagem, eu estou mencionando fragrância, skincare, cuidado para cabelo, né? Então, ele é altamente conectado, então ele está muito conectado online com as tendências que estão acontecendo e muito aberto para esse cenário global. Então, tudo isso cria um cenário muito positivo para que o Brasil consiga crescer acima dessa média global, não só nesse trimestre, tá? Se a gente puxar pelo menos os últimos 4 anos, o Brasil vem performando acima dessa média global, porque realmente é um mercado potencial e é um consumidor que está muito aberto a experimentar. O ponto do endividamento que você fala é uma realidade, mas a gente precisa lembrar que a categoria de beleza, ela é a categoria de entrada do mercado premium, né? Então, talvez você não consiga comprar uma bolsa daquela marca de nicho, mas você pode comprar um batom, você pode comprar um perfume, você pode comprar um creme. Então, ela entra muito naquele momento do realmente se dar um mimo, poder se cuidar com um produto que vai ser mais acessível do que as outras categorias que já tem um preço muito além, muito mais elevado. Ana, queria puxar a sardinha aqui para o público masculino do nosso CNN Money, entender se há uma resistência menor por parte dos homens brasileiros em relação a alguns produtos de limpeza para manter uma bela barba, o cabelo em ordem, também a maquiagem em dia depois de uma noite de 3 horas porque eu tenho uma filha pequena. Queria entender se tem uma resistência menor dos homens brasileiros em relação, se a gente comparar com outros países mundo afora. Olha, em relação ao comportamento do consumidor, a gente não tem tantos dados específicos, mas quando a gente olha para o resultado, por exemplo, a gente vê que o brasileiro sim se cuida e se valoriza, né? E eu acho que a indústria entende muito essa oportunidade. Então, a gente vai ter linhas tradicionais de perfume, que é uma categoria que tem uma alta penetração com os consumidores masculinos, e eles começam a apostar trazendo algumas extensões de linha. Então, os cuidados para a barba, o cuidado para a pele, até mesmo alguns itens de maquiagens mais básicos, né? Então, um detalhezinho para você poder tirar aquele blur, né, para poder esconder as olheiras, ou um hidratante labial. Então, eu entendo o consumidor brasileiro, o homem, muito aberto para a categoria. E quando a gente vê os resultados de vendas desse perfil de produto, também são resultados positivos. Mas um comportamento interessante que a gente percebe é que, em média, o homem prefere fazer a compra pelo canal online. Então, o ponto de venda física, que é extremamente importante, né, nesse processo de vínculo e conexão, às vezes ainda é um terreno um pouco mais, enfim, um pouquinho mais delicado para o homem. Então, ele prefere fazer essas compras pelo canal online, que é um canal extremamente bem desenvolvido no Brasil, né, que tem uma penetração bastante alta quando a gente compara com os outros países. Por exemplo, o Brasil tem a 4ª maior penetração no canal online para a categoria de prestígio. A gente só fica atrás de alguns países europeus e os Estados Unidos. É interessante esse ponto que você traz, né? Porque o levantamento de vocês mostra que o e-commerce já representa quase 1/3 das vendas em lojas especializadas, crescendo 21% no trimestre. Eu queria entender exatamente quando o ambiente digital deixou de ser esse canal complementar, passa a ser uma principal fonte exatamente desse acesso do consumidor a esses produtos.
Eu acho que o canal online ele vai ter uma grande consolidação no período do pós-pandemia, né? Então a gente sabe que o comércio varejo realmente se reestruturou para conseguir abrir esse espaço do canal online e atender essa demanda. Só que o Brasil ele já tinha uma vantagem porque o nosso canal online já era mais estruturado em comparação aos outros países. Isso porque somos um país continental e era uma das formas que a indústria conseguia para entrar e chegar dentro daqueles canais e com aquele consumidor. Então, esse é um canal muito grande, mas é muito importante deixar claro que ele não substitui o canal físico, tá? Então, ele realmente vem para complementar a jornada de compra desse consumidor. O canal físico, principalmente quando a gente fala de uma indústria premium, ele é fundamental no processo de criar o vínculo com aquela marca, ou com aquele ponto de venda, de você poder ter experimentação e também atingir um dos pontos principais que as marcas de luxo procuram, que é a fidelização, né? Que hoje a gente sabe que é um grande desafio que a gente tem, principalmente com os consumidores mais jovens. Mas um outro dado que a gente vê da Circana nos Estados Unidos é que a gente vê uma retomada, principalmente dos consumidores mais jovens, para o canal físico. Então, é uma complementação. No final das contas, o que o consumidor procura é praticidade. Ele quer poder comprar da maneira mais fácil e que melhor conver. Então, se isso é dentro do canal online, onde ele possa fazer o pedido e pesquisar o preço, ou se isso é dentro da loja física, onde ele realmente pode ali conhecer a marca, conhecer o vendedor, ter essa troca e atender a necessidade que ele está procurando. Ana, você falou sobre esse nível de atenção, engajamento, também uma participação relevante das redes sociais nesse processo e nesse interesse do brasileiro e da brasileira desses produtos. O levantamento de vocês aponta que marcas de celebridades e influenciadoras já detêm 25% das vendas de maquiagem. Eu queria entender o quanto essas marcas associadas a personalidades elas são mais competitivas ou menos competitivas em relação, por exemplo, ao mercado de luxo, né? Você também falou sobre esse segmento de um valor agregado, às vezes mais de entrada, etc. Eu queria entender como esses segmentos vinculados a essas personalidades presentes no ambiente digital, elas rivalizam com marcas de luxo já consolidadas no mercado. Hoje é muito importante entender que quando a gente fala desses 25%, a gente está falando dentro do canal seletivo. O canal seletivo ele é basicamente definido onde a gente tem as marcas internacionais, que vai ser uma loja departamental, uma perfumaria especializada dentro do canal online. Então, dentro desse universo onde as marcas de luxo existem, a gente vê uma entrada dessas marcas de influencers. E, de fato, elas competem, né, de igual para igual. Primeiro porque elas estão muito alinhadas às tendências globais. Então, elas entendem o que o consumidor está procurando, elas sabem a última hashtag da moda e elas conseguem responder, às vezes, de maneira muito mais rápida do que essas outras grandes empresas. Então, ela entende a tendência, que o que é aquele lançamento que a gente teve em outro mercado, ela consegue trazer isso para o consumidor de maneira mais rápida e por um preço mais acessível. E é um fato que a consumidora brasileira, o consumidor brasileira, ele leva muito em consideração o que o influencer favorito dele fala. Então, quando a gente vê uma marca que lança uma influencer que lança sua própria marca e ela consegue trazer ali no storytelling dela, né, que ela fez parte do processo de criação, ela escolheu o produto, a embalagem, isso conecta muito com o nosso consumidor. Então, o que a gente vê foi um crescimento muito acelerado nos últimos 2 anos, desse perfil de marca que vem ganhando espaço em cima das marcas internacionais, principalmente porque elas conseguem entregar uma qualidade percebida pelo consumidor alta e um tempo de resposta de lançamento de produto, aí também, em geral, mais rápido que as outras grandes marcas. Então, eu particularmente acredito muito no posicionamento dessas marcas e da consolidação delas como marcas relevantes dentro do mercado brasileiro. Ana, tem um dado que me chamou bastante atenção no levantamento de vocês, mostrando que São Paulo concentra 37% das vendas físicas, mas que perdeu um certo protagonismo ali no crescimento dessa tendência. Os maiores crescimentos em maquiagem, especificamente, vieram das regiões centro-oeste e do norte, a gente não tem ali principalmente a região norte, tem uma região mais pobre, né? O centro-oeste, ok, a gente tem um boom ali do agronegócio, mas eu queria entender exatamente essa perda de protagonismo, apesar de manter uma fatia relevante do mercado, São Paulo, e esse crescimento em regiões como o norte e o centro-oeste. Eu acho que isso conecta muito com aquela questão do canal online que eu vinha comentando antes, né? Sendo o Brasil um país continental, por muito tempo o acesso a esse perfil de produto, ele se dava pelo canal online. Mas, novamente, quando a gente fala de uma indústria premium, é muito importante a gente ter a experimentação e o contato do ponto da loja física. E é isso que o varejo brasileiro tem entendido e tem apostado nos últimos anos. Muito desse crescimento acelerado, né, dessas regiões que fogem esse eixo sul e sudeste, vem pela abertura de lojas que a gente teve nesses últimos anos. Então, ali sim,
existe um consumidor potencial, porque no final das contas, por mais que a gente esteja falando de um produto premium, isso não se limita ao consumo da classe A, né? Então, um consumidor ele pode ter dentro da necessaire dele um produto de uma marca nacional, um outro de uma marca internacional. Então, realmente, a cesta ela é muito variada. Então, existe um consumidor potencial lá dentro muito grande. E é isso que o varejo entende, que as marcas entenderam e elas começaram a apostar fazendo essa expansão e abrindo novos pontos de venda, né? Então, esse é o fator que está justificando um crescimento mais acelerado fora desse universo de São Paulo, que concentra uma grande parte dessas vendas e é um mercado muito importante para o consumo de prestígio. Mas, enfim, o varejo entende essa necessidade, entende essa abertura e acaba olhando mais para outras partes do Brasil, que realmente tem um potencial de compra também bastante grande. Conversei com Ana Secato, diretora comercial e analista de beleza da Circana. Ana, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Um ótimo feriado. Obrigada, até mais.